Bem-vindas e bem-vindos. Hoje o nosso mergulho é em Gênesis capítulo 15. A gente encontra Abrão, sabe, aquele homem lidando com o silêncio de uma promessa, especificamente a falta de um herdeiro, apesar do que Deus já tinha falado para ele. Exatamente. E a tensão, ela tá lá desde o começo. Abrão fala direto com Deus, tá nos versículos 2 e 3, né? Ele diz, olha, meu servo Eliezer que vai ser meu herdeiro, já que eu não tenho filhos. É um momento, assim, de muita dúvida, quase um desespero mesmo. E é bem aí que a nossa conversa começa hoje. A gente quer explorar essa aliança, né, que Deus estabelece com Abrão nesse capítulo. Olhar para as promessas e para os eventos que são bem únicos que acontecem ali. Ok, vamos lá. Como é que Deus responde a essa angústia toda do Abrão? Então, a resposta de Deus é bem direta. Não vai ser o Eliezer. O herdeiro vai vir, tipo, do próprio corpo de Abrão. E aí, tem aquela cena, né, marcante. Ah, sim. Deus leva ele pra fora e fala, olha agora pros céus e conta as estrelas se é que você consegue contar. Assim será a tua descendência. É uma promessa, assim, de uma família gigante, né? Quase impossível para ele imaginar naquele momento. Uma imensidão. E o texto diz algo fundamental logo depois. Abrão creu no Senhor e isso foi imputado a ele como justiça. E isso é fascinante, né? Pensar no peso disso. Ser creditado como justiça ali quer dizer que a confiança do Abrão na palavra de Deus, mesmo contra toda a lógica, contra o que ele via, foi o que Deus considerou como, assim, a atitude correta. É um conceito bem radical para a época, sabe? A retidão vindo da fé. Da confiança, não só dos rituais, né? Exato, não só das obras ou rituais. É a fé mesmo. E logo depois vem a segunda grande promessa. A terra. Deus se apresenta de novo. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar esta terra em herança. Certo. Mas aí, Abrão, talvez ainda processando a promessa do filho, ele pergunta de novo, né? Ele pede um sinal. Senhor Deus, como eu vou saber que eu vou possuir essa terra? É a pergunta natural, né? E é aí que Deus instrui Abrão a fazer um ritual bem específico. Um ritual de aliança. Ah, o ritual dos animais. Isso. Ele pede animais específicos, uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos, e também uma rola e um pombinho. E Abrão tem que partir esses animais maiores ao meio. Menos as aves, né? Menos as aves. E ele coloca as metades uma de frente para a outra e tem até aquele detalhe dele espantando as aves de rapina que tentam pousar nas carcaças. Isso mostra a seriedade, a solenidade da coisa toda. Esse ritual por si só já é muito carregado de significado, né? Com certeza. Olha, rituais assim, com animais partidos, parece que era uma forma conhecida lá no Antigo Oriente Próximo para selar acordos muito sérios. Pactos mesmo. A ideia era meio que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com esses animais se eu quebrar o acordo. Nossa, forte. Muito. Mas o ponto mais impressionante aqui é o que acontece depois que o sol se põe. Sim, porque aí o texto descreve que Abrão cai num sono profundo e vem uma escuridão, um pavor sobre ele. É nesse estado, né, meio alterado, que ele recebe uma visão, uma predição bem detalhada sobre o futuro dos descendentes dele. E não é uma predição simples, não. É dito que a descendência dele seria peregrina, que seria escravizada, oprimida... Por 400 anos. Numa terra que não era deles. 400 anos. É muito tempo. É um peso enorme no meio de uma promessa tão boa. Exato. Mas tem a outra parte também. A promessa de que Deus julgaria a nação opressora e que eles sairiam de lá com muitas riquezas. É essa mistura, sabe? Sofrimento e depois redenção, libertação. Uma espera longa e difícil, mas com um fim. Isso, e a predição ainda inclui que o próprio Abrão morreria em paz numa boa velhice. E que o retorno para a Terra Prometida só aconteceria na 4ª geração. Tem até uma razão para isso no texto. Ah, sim, fala da injustiça dos amorreus, né? Exatamente, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Isso conecta o tempo da promessa com um tempo maior, um tempo divino, ligado até à justiça ou injustiça dos outros povos da terra. E como essa aliança toda é selada, visualmente falando, no final? Então, depois que o sol se põe, já na escuridão total, acontece algo extraordinário. Um fogareiro que soltava fumaça
e uma tocha de fogo, que são símbolos claros da presença de Deus ali, passam por entre as metades dos animais. Então, é Deus quem passa pelo meio dos animais. Exatamente. Isso é incrível. Normalmente, as duas partes passariam, ou talvez a parte inferior do pacto. Mas aqui é Deus quem passa sozinho, como que assumindo toda a responsabilidade pelo cumprimento da aliança. É unilateral nesse sentido. Uau! Então, naquele dia, a aliança é feita. O texto é bem claro. Sim, formalmente selada. Deus declara: a tua descendência dei esta terra. E define a extensão dela, uma área enorme, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E ainda lista os povos que moravam lá na época, para não deixar dúvida da grandeza do que estava sendo prometido. Ok. Então, recapitulando rapidinho, temos essas duas promessas centrais, descendência e terra. Temos a fé de Abrão, que é reconhecida como justiça. Temos esse ritual de aliança bem antigo, bem visual e carregado de significado. E essa predição super detalhada que inclui séculos de sofrimento antes da libertação e da posse da terra. O que a gente tira disso tudo? Qual o panorama? Olha, essa passagem é um pilar, né? Define não só o futuro, mas a identidade mesmo do povo que viria de Abrão. E o que eu acho mais intrigante é essa tensão constante. Uma aliança divina, super poderosa, garantida por Deus mesmo, mas que ao mesmo tempo já contém a previsão clara de um período longo de dor, de espera, antes que a promessa se cumpra totalmente. É uma complexidade, né? Sim, mostra uma relação complexa entre a promessa de Deus, o tempo, e a experiência humana de sofrimento, de espera. Não é uma coisa simples, linear. Isso deixa a gente com uma questão interessante para pensar, né? Se a fé de Abrão foi o ato que o tornou justo aos olhos de Deus, lá no começo do capítulo, como é que a gente entende que essa mesma aliança selada logo depois já inclui essa previsão de 400 anos de escravidão para os descendentes dele antes de receberem a terra prometida? O que essa tensão entre a justiça que vem pela fé e esse sofrimento futuro previsto pode nos dizer sobre a natureza das promessas e do tempo, na perspectiva que esse texto apresenta?